Estamos vivendo uma série de mensagens desde o início do mês, que se chama O Discípulo de Jesus. Estamos no ano do discipulado. O Senhor nos deu essa palavra todos os anos. Nós oramos e buscamos um direcionamento juntos, alinhado, enquanto igreja, ministério. E todas as casas se movem por meio dessa palavra. E o que desceu, ao nosso coração, vindo do Senhor, foi esse tema, discipulado, filhos maduros. Um ano de aprofundarmos ainda mais, na palavra que nós tanto meditamos e estudamos no ano passado, para vivermos na prática o que é ser um filho maduro, o que é ser um discípulo de Jesus, a imagem e semelhança dele. Então, são palavras, que não são vividas apenas naquele ano. Não significa que o ano da palavra, a palavra nas nossas vidas ficou para trás. Pelo contrário, são anos em que o Senhor nos orienta para didaticamente ensinarmos uma temática à igreja ao longo de todo o ano. E essa temática é fortalecida em nossos corações para sempre, amém? Assim vivemos o ano do cuidado, assim vivemos o ano a casa cheia, e assim nós vamos seguir no ano discipulado. E aí nós estamos meditando e mergulhando sobre o discípulo de Jesus. Tem algo que eu tenho repetido muito em algumas pregações sobre o objetivo, sobre o propósito da igreja de Cristo na terra. Por que nós existimos na terra? Porque o Senhor estabeleceu uma igreja aqui na terra que aguardasse Ele, que aguardasse que as promessas se cumprissem. Dentre alguns objetivos que nós podemos declarar, o primeiro, sem sombra de dúvidas, está em Mateus 28:19, onde Jesus nos conclama a fazermos discípulos. Jesus, Ele é muito claro nos enviando, vão, ide por todo o mundo. E a ordem é essa, façam discípulos. E eu já falei isso aqui, a igreja ela pode deixar de fazer muitas coisas que ela continua sendo igreja. Mas se ela deixar de fazer discípulos, ela é qualquer coisa menos igreja. A igreja pode deixar de ter banda, pode deixar de ter ministério infantil, pode deixar de ter telão, pode deixar de fazer uma série de coisas que nós fizemos ao longo do ano, que é possível continuar sendo igreja. Mas se nós deixarmos de fazermos discípulos, de fazer discípulos, a gente se tornou outra coisa. A gente se tornou um clube, um grupo, de apoio, de confraternização. E por isso, essa série e essa temática é tão importante para as nossas vidas. Então, se esse é um chamado para todos nós, porque nós juntos somos igreja, amém? Não é um chamado só para missionários, comissionados, Porque nós aprendemos aqui nos cultos de missões que todo aquele que tem Jesus no coração é um missionário. Então todos nós somos missionários. Então esse chamado é para todos nós, amém? Então temos meditado a respeito dessa essência e observado que a fé cristã, ela é uma fé relacional. Desde a sua fundação, desde a sua criação em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, o texto que está em Hebreus 12, nos mostra que a fé, ela é relacional. Não existe fé no Senhor sem relacionamento. Porque ela começa a partir de um relacionamento entre nós e o Senhor. Jesus, Ele passou por essa terra e sempre chamou pessoas a se relacionarem com Ele. Ele se relacionava com o próximo, com aquele que tinha intimidade. Ele se relacionava com aquele mais distante, com a multidão. E Ele tinha comportamentos e posições para cada tipo de relacionamento. Ele se relacionava com Deus. Jesus se afastava para orar. Jesus tinha um momento de solitude para se relacionar com Ele mesmo, com os seus pensamentos, para a partir dali se levantar e viver o propósito. Então, a fé cristã, ela é pautada em relacionamento. Não existe viver fé cristã sem estar em relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com o perdido. E é com base nessa fé relacional que nós temos mergulhado
na série Discípulo de Jesus. No primeiro domingo vocês receberam da pastora Tati a palavra sobre rendição. O discípulo de Jesus, ele se rende completamente ao Senhor. No segundo domingo vocês ouviram do Vitor que vivemos em santidade. É um processo renunciarmos os nossos desejos para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. E domingo passado foi uma bênção, né? Vi aqui um movimento de pessoas orando umas pelas outras. Nós vimos a necessidade de conhecer a nós mesmos, saber quem somos, para a partir daí, né, vivermos o propósito do Senhor. E hoje a quarta mensagem dessa série é o discípulo de Jesus serve com excelência. Vamos arrematar a conferência Servir hoje. Se você não pôde estar aqui sexta nem sábado, abra o seu coração para receber um compilado do que Deus falou conosco nesses dias e entender que discípulo de Jesus serve. Discípulo de Jesus precisa servir. Discípulo de Jesus precisa estar envolvido em uma obra, em algo, em um projeto, em algo que abençoe pessoas. Porque quando não estamos servindo, nós olhamos demais para nós mesmos. E aí começa toda a creca, todas as doenças mentais, emocionais começam a aparecer. Porque se você olha demais para você mesmo, você sempre vai estar insatisfeito. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e cumprimos, né, com a sua ordenança, seguimos o seu exemplo e servimos, pegamos a bacia e a toalha, o mestre, o rei da glória que lavou os pés dos discípulos e que disse para eles: se vocês não permitirem que eu sirva a vocês, vocês não têm parte comigo. E depois também disse para eles que eles deveriam fazer o mesmo. Se o rei veio para servir, quanto mais os seus discípulos. Então, nós entendemos que a caminhada com Jesus, ela é pautada no serviço. E o serviço nos protege. Servir protege o seu coração. Servir protege a sua mente. Servir te salva. Quantas vezes nós somos salvos de nós mesmos, da depressão, da ansiedade, da frustração, salvos de termos um pensamento egoísta, arrogante, soberbo, salvos das mágoas, dos traumas passados. Somos salvos quando estamos servindo, porque o Senhor nos satisfaz. Amém? Então, que nesse ano, que possamos ver na retrospectiva de 2026, o seu servir também participando desse movimento, para que você se permita ser satisfeito pelo Senhor. João 13:34 diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E a gente pergunta, qual é a relação desse texto, qual é a relação do amor com o servir? Toda, né? Toda. Qual deve ser a verdadeira essência do serviço cristão? Quando eu estou servindo o meu vizinho, quando eu estou servindo um familiar, quantas pessoas, né, dedicam, às vezes, anos servindo a um familiar adoentado. Quando eu estou servindo a minha igreja, quando eu estou servindo em qualquer área da minha igreja, quando eu estou servindo, inclusive executando o meu trabalho, porque muitos dos nossos trabalhos estão a serviço de alguém, né? Eu, como professor, estou servindo uma galera, estou servindo a sociedade, formando professores de ciências e biologia. Quando estamos nesse movimento, qual é a nossa essência sendo cristãos? O nosso servir, ele é no mesmo patamar, na mesma essência daquelas pessoas que não conhecem Cristo? Eu espero que não. Essa é a essência do serviço cristão. Um mandamento que Jesus nos deu: amar uns aos outros. Dizer que é possível, dizem, né, que é possível servir sem amar. E é possível. É possível servir sem amar? É possível servir alguém sem ter amor?
É possível você chegar no sistema de saúde e ser servido sem amor? Já passou por isso? É possível você ajudar alguém sem realmente transmitir amor? É possível. Mas a pergunta inversa que sobe aos nossos corações hoje: será que é possível amarmos sem servir? Declararmos o nosso amor ao Senhor, declararmos que nós amamos o nosso próximo, porque Jesus resumiu todos os mandamentos, né, toda a lei do Antigo Testamento. Jesus chegou e disse: deixa eu simplificar para vocês. 2 mandamentos. Amem o Senhor seu Deus, com toda a força, com todo entendimento, com toda a alma, com tudo que vocês são. E amem ao próximo como a si mesmo. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho esses 2 caminhos para trilhar. E é possível amar sem servir. É possível amar ao Senhor com toda essa inteireza de coração que Jesus nos pediu, e amar ao próximo como a nós mesmos sem servir. No livro Uma Vida com Propósitos, quem aqui já leu Uma Vida com Propósitos? Um livro muito conhecido no meio cristão, do autor Rick Warren. Rick Warren afirma: o serviço que não nasce do amor é apenas ativismo vazio. O serviço que não nasce desse nosso amor integral ao Senhor, que não nasce da nossa intenção de obedecer o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, é apenas atividade vazia e sem efeito. E às vezes nós estamos nos queixando: mas eu não me sinto amado. Mas eu não me sinto servido em amor. E precisamos parar e fazer a avaliação: estou servindo em amor? Estou nesse movimento que o Senhor nos mandou? Porque Ele nos satisfaz quando nós estamos no movimento dEle. Quando nós não entramos no movimento do Senhor Jesus, nós andamos pela nossa própria conta. Mas quando nós estamos em obediência, o Senhor nos satisfaz. Nós seremos alcançados pela bondade e pelo amor dEle. Muitas pessoas servem pelos mais diversos motivos. Falamos isso aqui na conferência Servir. Há pessoas que servem para serem reconhecidas. Têm a intenção de ajudar, que é até boa, mas lá no fundo elas querem ser reconhecidas. E a rede social veio fazer isso, veio mexer, né, nesse lado do ser humano de reconhecimento muito forte. Muito forte. Porque hoje parece que se você ajudou alguém e não postou, você não fez. Se você tem um projeto social e não está nas redes, postando, bombando, você não está fazendo. E isso tem permeado as nossas relações pessoais humanas. De tal forma que a gente se sente obrigado a postar e marcar algo bom que alguém fez com a gente, porque corre o risco dessa pessoa que fez algo bom pra gente, não foi marcado, não foi postado, ficar chateada. Pastor, quando fulano deu um negócio, o pastor postou. Quando eu dei, ele não postou. Será? Só acontece isso lá no meu WhatsApp, na minha casa? E a gente precisa avaliar onde é que está o nosso coração. Se eu entrego algo, se eu abençoo alguém, e estou na expectativa de que essa pessoa poste que eu dei, qual é a real motivação? Você queria só ajudar essa pessoa, doar, espalhar o amor, ou você queria também ser reconhecido por fazer isso? Vê como a gente está envolvido numa linha muito tênue e perigosa, que afeta diretamente a nossa fé. E aí, muitas vezes, como eu falei, a pessoa que recebe já também está refém. Meu Deus, eu tenho que fazer uma série de postagens aqui, porque senão eu vou ferir muita gente. Precisamos ter o coração muito claro na fé que nós temos, em quem nós somos. Se foi reconhecido, glória a Deus. Até porque se seu nome está aparecendo muito, você tem que jejuar, se consagrar para não pecar. Para o orgulho não chegar no seu coração e você começar a se achar demais. Então, se estão te marcando demais, aumenta o jejum, aumenta a consagração. Para que você mantenha o seu coração protegido dessa vaidade mundana que nos afeta e nos corrompe. Então, queridos, o verdadeiro serviço do cristão surge a partir
do amor sincero, a partir da intenção apenas de obedecer ao que Jesus nos enviou, entendendo que nós somos herdeiros da eternidade, entendendo que há uma coroa de glória que nos aguarda na eternidade, e mais uma vez o que a gente viver aqui nessa terra é lucro. Assim, nós somos alcançados e transformados por um evangelho que vive de fato o amor. Não um amor que é hoje também propagado por militantes de tantos espaços, nos acusando de que isso não é amor. Porque a palavra diz que o Senhor nos ama e por nos amar Ele nos corrige. Como um pai que ama e não vai ver seu filho descendo ladeira abaixo sem uma palavra de correção. Então, o amor é um amor que cuida. Cuidar é servir. Cuidar é não abandonar. Cuidar é estender a mão. É dizer, esse caminho é errado, mas a mão está aqui. Vamos junto. Então, para que possamos servir uns aos outros, é necessário estarmos em comunhão. É necessário sermos igreja. É necessário sermos família. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19. Eu gosto muito de Efésios 2:19, porque é o texto que deixa explícito o termo família, ao falar da igreja. A igreja ela é comparada com várias formas, de forma didática nós entendermos o que é a igreja de Cristo. Mas eu amo esse termo família. E nós adotamos esse termo na nossa cultura enquanto igreja. Somos uma igreja família. É o que está escrito nos nossos valores enquanto igreja casa. Porque o texto de Efésios 2:19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Texto lindo. Eu grifei aí propositadamente alguns trechos desse texto, textos que apontam para a coletividade. É um texto que está carregado de coletividade, de comunidade, que confronta diretamente essa distorção que foi criada de viver uma fé de forma isolada, de viver uma fé, uma espiritualidade isolada, eu e Deus. Isso é uma das maiores ciladas do nosso tempo pós-pandemia, onde as pessoas se isolaram fisicamente e agora não querem mais sair desse isolamento. Nós temos aqui um texto que está carregado de coletividade, de comunidade. Somos concidadãos, no plural. Somos membros de uma família, a família de Deus que foi fundada ali na cruz. Estamos edificados, no plural, sobre um fundamento dos apóstolos, dos profetas, e Jesus é a pedra angular. Quando falamos de corpo, Jesus é o cabeça. Quando falamos de construção, Jesus é a pedra angular. Jesus é o que sustenta tudo. Se ele for tirado, cai tudo. O texto fala que todo o edifício, então se nós estamos falando de uma edificação e somos parte dessa edificação, todo o edifício, não é uma parte só. Não é apenas a parte do altar, não é apenas a parte da frente, é todo o edifício que está sendo ajustado e está crescendo. E o texto afirma: vocês também estão juntamente sendo edificados para se tornarem morada. Não é você sozinho, ó alecrim dourado, que se tornará a casa de Deus. Nós, juntamente, sendo ajustados, crescendo, tendo Jesus como base, somos edificados para nos tornarmos essa morada, onde o seu Espírito flui livremente. Livremente.
Isso é extremamente importante você entender, e nós vamos falar, e temos repetido muito isso desde sexta-feira, sobre a revelação de que nós somos um corpo, nós somos unidade, nós somos uma família, nós estamos sendo edificados juntos, nós somos um edifício. Por que isso é extremamente importante? Porque no ano do discipulado, onde buscamos a revelação de quem Deus é, para nos tornarmos a imagem e semelhança dele, nós precisamos entender que essa revelação não nos é dada plenamente na individualidade. Você sozinho, por mais que estude a Bíblia, por mais que faça curso de teologia, por mais que se exponha a mentores, espirituais, você sozinho nunca receberá uma revelação plena de quem é Deus. Por quê? Porque Deus se revela no corpo plenamente. Para termos uma visão plena de quem é Deus, nós precisamos uns dos outros também. Porque Deus se revela para um povo, Deus se revela para a sua família, Deus se revela para o corpo de Cristo. Sozinhos nunca teremos uma revelação tão plena de quem Deus é. Mas cada um, tendo a sua revelação, sendo alimentado pelo Senhor, quando nos ajuntamos e servimos juntos, e oramos juntos, e cantamos juntos, e adoramos juntos, nós vamos ampliando a revelação de quem Deus é nas nossas vidas. Amém. Não podemos então ser completos em Jesus por nós mesmos, precisamos dessa unidade. Então, para servir com excelência, você também precisa estar no corpo, em unidade. É na comunhão que nós somos corrigidos, é na comunhão que os nossos dons são percebidos. Muitos chegam na igreja sem saber que tem dons, habilidades, sem saber no que são úteis, e é na comunhão que os dons são percebidos, são reconhecidos. É na comunhão que nós somos encorajados, é na comunhão que nós somos confrontados nos nossos pecados, nos nossos erros, porque senão nos acostumamos e cedemos aos nossos desejos. É na comunhão que nós enxergamos aspectos de Jesus que nós ainda não tínhamos percebido e que sozinho nós nunca veríamos. É na comunhão que nós aprendemos o que é servir em amor. E na nossa temática do ano tem lá, filhos maduros. É tempo de gerar filhos maduros. E um sinal de maturidade espiritual é o sentimento, a revelação de que nós somos corpo, que nós precisamos viver em unidade, que nós precisamos servir o corpo de Cristo e servir o perdido. Se não temos essa consciência forte no nosso coração, ainda falta muito para amadurecer na nossa fé. Se ainda estamos no nível só do Senhor eu quero, Senhor me dá, Senhor está faltando, Senhor olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nós estamos ainda vivendo num tempo de infância espiritual. E se esse tempo de infância espiritual está de acordo com a sua data de nascimento espiritual, está tudo certo. Eu sou um bebê na fé. Eu estou conhecendo o Senhor agora. A minha caminhada com o Senhor é recente, de me expor à palavra, de conhecer mais do plano dele para a minha vida. Eu estou aí trilhando alguns meses nessa caminhada, 1 ano nessa caminhada, 2 anos nessa caminhada. Mas quando você vê um adolescente, um jovem, um adulto se comportando como criança, é feio, não é? Assim é na nossa vida espiritual. Quando você vê uma pessoa com 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, até 5 anos de evangelho, e ainda não entendeu que não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o plano dele para as nossas vidas, fica esquisito. E a gente só pode orar e ministrar. Senhor, abre os olhos. Querido, você precisa entender que você faz parte de um corpo imenso do Senhor, que não se resume à Igreja Casa Maceió,
mas o corpo de Cristo espalhado pela terra. O projeto do Senhor de fazer discípulos à imagem de Jesus até que Ele venha. E nós precisamos nos envolver nisso. E isso é um sinal de maturidade na fé. É entender que sim, eu apresento as minhas queixas, a minha debilidade, eu rasgo meu coração para o meu Senhor, mas eu me levanto para viver a sua vontade. Crendo e confiando que Ele cuida de mim. Amém? É a palavra que diz, não andeis ansiosos, pois o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de vós. Por isso vamos compreender cada vez mais, por meio da palavra, o que significa servir em amor e em excelência. Vamos para Romanos 12 agora. Voltamos, né? Depois de aí quase 2 anos, onde nós mergulhamos em Romanos 12, a estudar Romanos 12 no início desse ano, porque é um texto completo a respeito da vida do discípulo de Jesus. Romanos 12, hoje nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 13. O amor deve ser o quê? Sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Fragmento de Romanos 12, profundo, completo, a respeito do que é amar uns aos outros como Jesus nos amou. Para servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência, primeiro, o texto nos confronta, seja verdadeiramente você. Isso pode soar, pode ser uma linha, né? Uma faca de 2 gumes. Uma linha tênue, seja verdadeiramente você. Mas o que quer dizer isso? Ser verdadeiramente você não é fazer eco com o discurso do mundo do faça o que te deixa feliz, né? Faça o que você quer fazer. Não é sobre isso. Eu estou pegando base aqui do verso 9. O amor deve ser sincero. O amor deve ser verdadeiro. Ou seja, quando eu estou fazendo algo, eu não devo fazer porque eu acho que os outros querem que eu faça. Porque eu acho que eu vou ficar bem na fita. Porque o outro está fazendo, então eu tenho que fazer. Tem que ser sincero, eu preciso fazer porque eu quero fazer. Porque eu desejo fazer. Porque é algo que está nascendo no meu coração. A palavra grega usada aí para sincero nesse texto é a palavra que também é traduzida como sem hipocrisia. O amor deve ser sem hipocrisia, sem falsidade. E essa palavra grega, ela literalmente significa sem máscara. Então o amor deve ser sem máscara. O servir deve ser sem máscaras. E é o mesmo termo usado no contexto do teatro antigo grego, de usar máscaras. Os atores, eles usavam máscaras para interpretar personagens variados, né? E o texto está nos confrontando aqui. Quando vocês amarem, quando vocês servirem, façam isso sem máscaras. Há quem diga que nós somos a igreja da vulnerabilidade, né? Exposta. A gente gosta de rasgar o nosso coração em tudo que nós ministramos, para vocês entenderem que quem sobe aqui, quem está à frente de qualquer ação na nossa igreja, não é uma pessoa mega santa e perfeita. É alguém real, verdadeiro, que passa pelas mesmas lutas que vocês passam. Como vimos nas mensagens anteriores, muitas pessoas agem dessa forma. A pastora Tati falou muito sobre isso, né? Muitas pessoas trocam máscara conforme acham que é necessário para serem aceitas, perdendo suas identidades, buscando ser pessoas diferentes de quem realmente são. A pastora Adriana expôs o seu testemunho aqui ontem na conferência Servir e falou sobre esse momento da vida dela, em que ela tinha uma identidade na igreja e fora da igreja ela era outra pessoa, com outros desejos, com outras escolhas,
E não é esse o plano de Deus para nós. Devemos redimir todas as áreas da nossa vida e colocar diante do altar de Deus. E contemplando o Senhor Jesus, nós somos transformados e o Espírito vai mudar de dentro para fora o que precisa ser mudado na nossa vida. A gente se pega trocando o jeito de se vestir, a gente se pega trocando a playlist de músicas que a gente ouve, a gente se pega trocando o estilo de filmes que a gente assiste. Por quê? Porque naturalmente, olhando para Jesus, algumas coisas dessa terra não fazem mais sentido. A gente se pega trocando a roda de amigos, ou pelo menos trocando a roda em que nós nos assentamos, porque há amigos que nós só podemos encontrar em alguns espaços. Porque se formos nos espaços que eles querem que nós estejamos, não é um espaço que nos convém. Mas essa sensibilidade só vem quando nós estamos, de fato, olhando para Jesus e não imitando pessoas. Se vivermos uma fé imitando apenas o comportamento do outro, mas sem o desejo sincero de viver cada transformação, no dia da dificuldade, no dia que alguém pisar no seu pé, no dia em que a coisa não for legal, a sua fé não te sustentará. Porque a fé, ela só é sustentada em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que, infelizmente, há um grande fluxo de pessoas em igrejas. Entram e vão embora, entram e vão embora. Porque estão olhando para quem está no púlpito, estão olhando para o que querem receber, estão olhando para o irmão do lado, só não estão olhando para Jesus. E aí quando vem uma imperfeição, quando vem algo errado, ou quando vem algo que não está do jeito que elas gostariam, não se sustenta. Não é uma fé sustentável. Precisa ser sincero. O amor precisa ser sincero. O que eu faço precisa ser sincero. Eu faço porque eu estou olhando para o meu Senhor Jesus e eu quero imitá-lo. Mesmo que o ambiente seja imperfeito, mesmo que a situação não seja favorável, eu quero olhar para Jesus. Amém? Antes de fazer, fomos chamados para ser. Antes de fazermos qualquer coisa, o Senhor nos chamou para ser a imagem e semelhança dele, para ser discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus serve por causa de quem é em Cristo, por causa da sua identidade em Cristo. O discípulo de Jesus não serve por obrigação, não serve por reconhecimento, não serve por aplauso, não serve por ganhos financeiros. O discípulo de Jesus serve porque ele sabe quem é em Cristo. E essa é a sua vida. E Paulo relata em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, essa relação do que nós fazemos com amor sincero. Ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Um trecho muito conhecido nosso, né? Até Renato Russo cantou. Se não tiver amor, serei como sino que retine ou como prato que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá a pena. A palavra está dizendo, tem muita gente que está servindo sem amor. E se não tiver amor, não tem parte com Deus. Se não é amor sincero, sem máscara, sem hipocrisia, sem outra intenção, não tem parte com Deus. O falar, o ter, o dar, só terão proveito no reino dos céus e fará sentido se houver amor. Sincero, honesto, de verdade. Para servir uns aos outros com amor e excelência, atenda às necessidades reais do seu próximo. O verso 10 de Romanos 12 disse: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós entramos e saímos dos templos, nós entramos e saímos do nosso ambiente de trabalho, nós entramos e saímos das nossas reuniões familiares. Será que a gente tem noção da necessidade de quem está próximo da gente? Nós entramos e saímos dos nossos grupos de conexão, nós temos noção da necessidade de quem está perto da gente, nós estamos sensíveis a ver quando uma pessoa está com afeição diferente e estamos dispostos a entender qual é a real necessidade dessa pessoa.
dedicar-se uns aos outros é um mandamento. Nós precisamos ter essa sensibilidade como igreja. Recebemos a mensagem agora há pouco no início do culto de que o Melk e a Neia chegaram. Glória a Deus, né? Para quem acompanhou, né? Melk e Neia, nós oramos, enviamos eles para participarem de um projeto missionário no Paraná, com prático no Paraguai, e eles foram de carro. Se a minha viagem foi longa, a deles foi 2 vezes maior, né? E no retorno, a parte das ofertas, né, destinada ao retorno, ficou presa em uma instituição financeira que está envolvida nesse escândalo aí do Banco Master e todas as suas, né, desenrolar aí. E eles ficaram sem o recurso, né, ficaram preocupados e nos comunicaram e oramos. E como igreja, não podia ser diferente, né? Vocês vão chegar. Em paz, vocês vão chegar, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas nós estamos atentos, né? Eu estava lá, né, nessa viagem, e no início da viagem, a Rafa perdeu a mãe, né? A Clarice perdeu a avó paterna, né? E a gente se moveu, gente, vai lá, pastora Tati se faz presente, a gente está na estrada. Necessidades. Qual é a real necessidade do corpo? Precisamos entender que as pessoas que estão sentadas ao nosso lado também estão passando por situações complexas. E quando nós nos sensibilizamos, né, e nos tornamos a ser resposta, o Senhor nos satisfaz. Enquanto estávamos na estrada, a irmã Sirleide foi cuidar das minhas plantas, das minhas gatas. Eu só esqueci de tirar as plantas do alto, que as pastor, só você consegue regar naquela altura. A bichinha ia regar e tomava banho junto. Mas minhas plantas ficaram mais bonitas do que quando estavam sendo regadas por mim. Glória a Deus. A Val foi ajudar ali com as gatas também. Necessidades, corpo. Um ajuda o outro. Deus quer agir poderosamente em nosso favor, mas sempre que nós estivermos prontos para atender às necessidades do corpo, dos seguidores de Cristo. Essa foi a atitude de Jesus. Filipenses 2,7 diz que ele se esvaziou de si mesmo, né, vindo a ser servo. 3, faça pelos motivos corretos. Sirva pelos motivos corretos. O verso 11 diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Mais uma vez, não basta fazer uma coisa boa, não basta fazer o que é certo, é preciso fazer com a intenção certa. Ah, pastor, é complexo demais esse negócio de ser crente. É mesmo. Ninguém disse que ia ser fácil. É simples, a gente complica. Jesus deixou tudo muito claro do que Ele quer da gente. A gente complica, aí a palavra vem para nos consertar, para nos corrigir. Mas façam com a intenção correta. Não basta ler a Bíblia querendo apenas no final ter marcado todo o gabarito da leitura bíblica anual. Isso daí é uma gincana, é um objetivo pessoal. Mas a intenção correta é ler a Bíblia para que você possa ter revelação de quem Deus é. Para que você possa se apaixonar mais pelo Senhor. Para que você possa, a partir daquele texto, ter o seu coração queimando e ardendo pela presença do Senhor. Aí sim faz sentido. Aquele guia devocional que é um versículo por dia. São raros os dias que tem 2 versículos que nós disponibilizamos. Aquele guia devocional, leia aquele, né, texto buscando o que é que realmente Deus tem para mim. O que é que eu percebo de revelação sobre quem Deus é nesse texto. E não apenas para marcar na sua planner linda, maravilhosa que você tem, que cumpriu a leitura daquele dia. Então, não basta entregar os dízimos e ofertas. Entregar os dízimos e ofertas é a coisa certa a fazer, é uma coisa boa diante de Deus, mas é preciso fazer com a intenção correta, ou seja, com alegria, com gratidão, com um senso de fidelidade, como um ato de adoração, reconhecendo que a sua dependência não está no dinheiro, a sua esperança não está no dinheiro, a sua esperança está no Senhor. Essa é a diferença de fazer o que é certo e fazer o que é certo com a intenção correta. Não basta apenas frequentar um grupo de conexão se você não está disposto a se abrir,
se você não está disposto a se relacionar com aquelas pessoas, se você não está disposto a ter prazer na comunhão com os irmãos, se você está lá apenas para receber algo e ir embora o mais rápido possível, sem se envolver. Ah, pastor, porque aquele povo é muito problemático e você é maravilhoso, né? Você é perfeito. Precisamos estar lá, nesse ambiente da conexão, mas com a intenção correta, com o coração disposto a servir em amor, amor sincero. Senão, não está surtindo efeito. Atos 20:35, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. É sempre essa a intenção correta. Quarto, faça da maneira certa. Parece igual, mas existe o fazer certo e o fazer com a intenção correta. Faça da maneira certa. Vamos ler os versos 12 e 13, fechando essa mensagem. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Ou seja, servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, mesmo quando ela menos oferece, mesmo quando ela menos merece, da melhor maneira possível. Isso é graça, né? A gente olha assim, aquela propaganda, quem é das antigas aí, da minha época, assim, acho que era a propaganda da Tang, que o cara fazia assim para a criança: ele não merece. Vocês lembram disso? Quem ativou aí a memória? Ele não merece. E às vezes a gente está assim dentro da igreja, né? Ele não merece. Ele não merece o meu tempo, ele não merece que eu atenda essa ligação. Ele não merece a minha disposição, ele não merece. A gente quase expulsa algumas pessoas da nossa presença com esse pensamento. Mas nós também não merecíamos e fomos recebidos por Jesus. E somos enviados a também dar a quem não merece. E dar com alegria. E o que é que nos vai fazer viver isso pelo poder do Senhor? Porque pela nossa própria força a gente não consegue. A gente não tem paciência, a gente fica de saco cheio, a gente fica irritado, a gente olha para os nossos problemas e diz: não tenho tempo, não quero me envolver com outras coisas. Só através do poder do Senhor, realmente nós nos inclinamos a servir com excelência. É o que o texto diz aí na parte C do verso 12. Perseverem na oração. No meio aí do servir, do honrar ao outro, do amar com sinceridade, você tem aí 3 caminhos espirituais para não se perder. Alegre-se na esperança. A gente não se alegra com os resultados. Esperança é algo que você não está vendo ainda. Esperança é algo que você ainda não está vivendo. Mas acalma o seu coração saber que um dia você verá e viverá. E aí o texto diz: não se alegre com o que você está vendo, alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança de que Jesus vai fazer. Alegre-se na esperança de que a obra será completa. Alegre-se na esperança de que Ele responderá com amor. Sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes, aprendam a esperar no Senhor. Não se desesperem, não peguem atalhos. Sejam pacientes. O dia mal vem para nos dar musculatura espiritual. Para que a nossa fé fique robusta. Exerça paciência. E persevere na oração. Esse é o caminho, queridos. Isso é a receita para nós continuarmos servindo em amor e com excelência. Sempre temos que nos lembrar que não fomos chamados apenas para fazer o básico. Jesus foi muito claro com relação a isso. Jesus nos ensinou, Lucas 6:29, se alguém pedir que ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir sua capa, dê também a túnica. Eita, esse Jesus, né, gente? Jesus está dizendo, não faça só o básico. Não faça só o mínimo. Não faça só o que é esperado por todo mundo. Transborde a graça. Faça o que não é esperado. Faça o que constrange. Porque foi isso que Ele fez na cruz. Ele transbordou a graça.
A excelência honra os céus, servir com excelência honra a Deus, mas abençoa muitas pessoas, liberta muitas pessoas e atrai muitas pessoas para a presença do Senhor. Que esse seja o norte das nossas vidas nesse ano, igreja. Fazer de maneira certa, mantendo o coração focado no Senhor enquanto servimos. E para concluir, vamos ler o texto de João 17, verso 20 e 21. Queria que você se colocasse de pé. Vamos ler esse texto como uma declaração final. Vamos lembrar da oração de Jesus. Você sabia que Jesus orou por você enquanto esteve aqui na terra? Em alguns momentos, quando Jesus fala, principalmente com Deus, a respeito dos que virão, Jesus já estava nos incluindo nesse processo. Jesus já estava nos vendo enquanto igreja. Vamos ler junto essa declaração de Jesus. Não oro apenas por estes, mas também por aqueles que, por meio da palavra deles, crerão em mim, que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! É a partir daí que o nosso servir deve fluir. Entendendo que somos um com Cristo, porque estamos nele. E estando nele, ele está conosco. E aquilo que nós fazemos em amor e com excelência, mostra ao mundo, mostra a você que talvez nos visitou hoje, que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará. Então, feche seus olhos nessa hora e pense o que é que dá sentido à sua vida hoje. Sua vida tem algum sentido de eternidade? Ou todos os seus projetos estão unicamente voltados para essa terra? Todos os seus desejos, todos os seus planos, todos os seus anseios estão centrados apenas nas coisas terrenas? Ou você sente que está envolvido em algo maior? Ou você sente que a sua fé em Deus tem te conduzido para uma vida que encontrou sentido em algo maior? Encontrou sentido em algo que transborda as suas próprias intenções. Jesus sabia que a maneira mais poderosa de revelar a sua verdadeira identidade, de revelar o amor de Deus a esse mundo, seria por meio da forma como nós, seus seguidores, seus discípulos, amaríamos uns aos outros no dia a dia. Amaríamos uns aos outros no nosso cotidiano. E eu te pergunto, é isso que tem revelado a sua vida no dia a dia? A forma que você ama, a forma que você serve tem revelado o amor, a identidade de Jesus? O Deus que ama de forma escandalosa, constrangedora? Eu tenho certeza que você deseja receber esse amor que transforma a sua vida. Muitos aqui já tomaram essa decisão. Muitos aqui já entenderam que não há amor maior do que o amor de Cristo. Por mais que nos leve a situações desconfortáveis, não há melhor amor do que o de Jesus. Um amor que nos aceita, que nos recebe, um amor que não nos rejeita, um amor que nos transforma. Aquilo que muitas vezes os nossos pais não conseguiram fazer em nós, aquilo que o nosso cônjuge não conseguiu fazer em nós, aquilo que figuras de liderança, professores, mestres, líderes não conseguiram fazer em nós. O amor de Jesus vem e muda tudo. O amor de Jesus vem e muda a rota. O amor de Jesus vem e muda os nossos destinos, muda as nossas intenções. Esse amor vale a pena demais. E com esse encontro verdadeiro, as nossas vidas precisam ser direcionadas a revelá-lo por meio do nosso serviço. E
Esse é o meu apelo nessa noite. Primeiro, se você não sente o efeito ainda desse amor transformador, o meu apelo aqui nessa noite, você faça uma oração de entrega a Jesus. Você permita que esse amor transforme a sua vida, que esse amor mude o seu destino, que esse amor te transforme de dentro para fora, que esse amor mude a intenção do seu coração. Talvez você se identificou aqui enquanto falávamos a respeito da palavra sobre intenções erradas, intenções manchadas, intenções de reconhecimento, intenções de obrigação. Só no verdadeiro amor de Jesus nós temos as nossas intenções alinhadas. E o meu primeiro apelo e convite é para que você receba esse amor transformador na sua vida. Se alguém aqui nessa noite nunca fez essa oração de entrega, eu te convido aí no seu lugar, de olhos fechados, a levantar sua mão como um sinal para os céus, dizendo: sim, eu quero. Sim, eu recebo. Você não precisa se expor. Não queremos expor você. Amém. Deus abençoe. Mas que a sua vida seja percebida pelos céus, a sua entrega. Aí no seu lugar, sem se preocupar com ninguém. Expresse o seu desejo de ser transformado por esse amor. Sim, o Senhor Jesus já faz morada em seu coração. Mas você precisa que Ele alinhe as suas intenções. Faça essa oração para Ele, de forma genuína e sincera. O amor deve ser sincero. O amor deve ser honesto. Lá em Salmos, a palavra diz que aqueles que habitarão numa cidade santa com o Senhor são aqueles que andam em sinceridade de coração. Ser honesto com o Senhor. Reconhecer com o Senhor: Pai, eu não tenho vontade, eu não quero, eu estou abusado, eu estou cansado, mas eu sei que a Tua palavra nos pede para amar como Jesus amou. Eu não quero, é difícil, mas o Teu Espírito tem liberdade para gerar em mim esse desejo, esse querer. Isso é ser honesto. Você não precisa repetir orações que nem você mesmo acredita no que está sendo falado. O Senhor pede sinceridade de coração, casa. Os discípulos de Jesus são sinceros. Há pessoas que dizem: você não pode perguntar porquê das coisas ao Senhor. Você apenas tem que aceitar calado. Isso é mentira. Na palavra nós vemos que os discípulos de Jesus sempre perguntavam aquilo que não entendiam. Porque os discípulos são sinceros. O Senhor ensinava as multidões, muitas coisas não eram compreendidas, mas depois, no momento de intimidade, no relacionamento, os discípulos diziam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Mas Senhor, eu não entendo. Quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não faz sentido. Nós precisamos ser sinceros, porque mesmo quando Ele nos corrige em amor, e nos corrige de uma forma que nos transforma por inteiro e traz sentido para a nossa caminhada. Rasgue o seu coração para o Senhor. Pai, contempla corações abertos nessa noite. Contempla, Senhor, as orações que surgem do Espírito, do interior de cada um. Contempla esses, Senhor, que desejam viver o amor transformador de Jesus. Pai, contempla mãos levantadas. Contempla, Senhor, cada decisão aqui nessa noite de maior compromisso contigo. Decisão, Senhor, de caminhar junto. Decisão de viver a identidade de quem nós somos no Senhor. Decisão de viver a partir, Senhor, dessa realidade de que somos uma família. O Senhor nos salvou não para vivermos de maneira isolada. O Senhor não nos amou de forma individual e isolada, retendo a salvação para alguns, mas o Senhor amou o mundo. O Senhor amou a todos de tal maneira que entregou o seu Filho. Nós fazemos parte do todo. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte do edifício que está sendo edificado
diante da pedra angular que é Jesus. É a partir desse lugar, Senhor, que nós queremos te servir. É a partir desse lugar que nós queremos servir a quem nós amamos, a quem nós não conhecemos. É a partir desse lugar, Senhor, que nós queremos disponibilizar o nosso coração, até para aqueles que nós temos ranço, Deus, aqueles que nos incomodam, aqueles que até já nos magoaram, Pai, que nós possamos disponibilizar a nossa oração, a nossa intercessão, que nós possamos começar, Deus, a quebrar toda a estrutura mental e espiritual, Deus, que nos afasta de vivermos uma vida plena no Senhor, e que possamos continuar tendo uma revelação ampla de quem Tu és, do que o Senhor deseja para nós, aqui na comunidade, no coletivo, no corpo de Cristo reunido, Pai. Revela-se a nós, nós confiamos que só o Senhor tem o poder de nos fazer revelar o nosso coração em sinceridade, de nos fazer responder às necessidades reais do próximo, de nos fazer agir pelos motivos corretos, com a intenção correta, de nos fazer realizar o que é certo, da maneira certa, com alegria, com paciência, com oração. Eis-nos aqui para esse tempo, Senhor.